Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai trazer um resumo sobre o que a gente já aprendeu sobre os grupos botânicos. Então fique ligadinho. Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai fazer um resumão, um apanhado de tudo que a gente já aprendeu para poder fixar melhor o conteúdo, tá? Então, assim como os animais, as plantas elas também passam por ciclos evolutivos. E atualmente existem 4 principais ramificações que a gente classifica no reino Plantae, tá? Reino planta. E essas ramificações a gente divide elas entre vasculares e avasculares. Essa diferenciação entre elas ocorre porque existe a presença ou não de vasos condutores de seiva, que são os responsáveis por espalhar as substâncias úteis à sobrevivência da planta, que é o xilema e o floema. Então, pessoal, retomando aqui a parte sobre as briófitas, tá? Que foi o primeiro conteúdo aí que eu abordei. Devido à falta de vasos condutores, né, vascularização, as briófitas, elas se tornaram plantas pequenas, né, porque não tem como o xilema e o floema subir até um próximo, entre aspas, um andar, por isso que elas se tornaram pequenas, porque elas não têm como levar nutrientes até acima se forem muito altas, né? Elas são encontradas em locais úmidos, porque elas precisam de água para fazer a reprodução. Os motivos delas viverem nesse ambiente é que elas também não possuem raízes profundas e elas precisam absorver as substâncias como água e nutrientes por contato direto. O transporte de nutrientes das briófitas ele vai ocorrer a partir do processo de difusão das células, ou seja, o transporte de substância vai ser feito pela membrana plasmática sem gasto de energia, sem gasto de ATP. Um exemplo de briófitas a gente pode citar os musgos, né, que são muito encontrados no bioma tundra, e as hepáticas. Sobre a reprodução delas, então, tá? A maior parte das briófitas, elas são plantas sexuadas com fase gametofítica, tá? Ou seja, elas vão produzir gametas. Os gametófitos masculinos, que são os anterozoides, eles são liberados por pequenos flagelos, que são pezinhos, e com a ajuda da água, eles chegam até as plantas femininas. Quando os anterozoides eles fecundam as osferas, que são os gametas femininos, se forma um zigoto. E conforme o zigoto vai se desenvolvendo, surgem os esporófitos, que quando atingem um determinado nível de maturidade, né, eles vão cair no chão e se fixar, dando a origem a um novo indivíduo, uma nova planta. Ok, pessoal? Sobre briófitas, é mais ou menos isso aí. Sobre as pteridófitas, tá? As pteridófitas, elas são as primeiras plantas que possuíram raiz, caule e folhas, tá? E por isso elas dependem, né, da vascularização para sobreviver. Os vasos condutores, eles permitiram que as plantas aumentassem o seu porte e se adaptassem ao ambiente terrestre, tá? Normalmente, as pteridófitas, elas possuem pequenas folhas. E apesar da evolução, elas ainda dependem de locais úmidos e com sombra para sobreviver. E aí um exemplo desse grupo, né, a gente pode citar que são as samambaias. Sobre a reprodução delas, tá? Apesar das pteridófitas elas já serem plantas vasculares, elas ainda dependem da água para se reproduzir.
Na parte inferior das folhas, em época reprodutiva, vão formar pequenas bolinhas que vão conter os esporos, que são conhecidos como soros. Acho que todo mundo já viu que a samambaia tem umas bolinhas pretas abaixo das folhas, né, na região inferior. Quando os esporos eles estão maduros, os soros eles vão se romper e vão derrubar o material reprodutivo de dentro, né? E quando esse material cair no solo, que estiver fértil e úmido, os esporos eles vão se transformar em protálos, que são plantas que podem possuir o gameta masculino, que são os anterozoides, ou o feminino, que são as oosferas. Com a ajuda da água, os dois gametas eles vão se encontrar e aí vão formar um zigoto, que com o desenvolvimento desse zigoto vai transformar em uma nova planta que vai se desenvolver. Então, pessoal, sobre a gimnosperma. Elas são as primeiras plantas que não necessitam de água para se reproduzir. Elas são compostas por raízes, caule, folhas, flores secas e sementes, sendo que os dois últimos surgiram justamente nessa etapa evolutiva, tá? Elas possuem diversos tamanhos e muitos tipos de planta, desde arbustos até grandes árvores, tá? O que mais diferencia as gimnospermas do restante dos outros grupos é a presença de sementes secas, que a gente chama de nuas, que elas não são encerradas dentro de um fruto, elas não estão dentro de um fruto. Elas vão viver preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado. E aí, representantes desse grupo, a gente pode citar pinheiros, as araucárias ou as sequoias. Sobre a reprodução, tá? Esse tipo de planta, ele vai precisar de agentes polinizadores, como insetos, vento, chuva, aves, para se reproduzir, tá? As gimnospermas, elas vão possuir sexos separados, sendo que em cada árvore pode ter ao mesmo tempo um sexo masculino e um feminino. O masculino, ele vai, a gente chama ele de estróbilo, né? Ele vai produzir pólen e o feminino vai produzir óvulos. E aí, quando os agentes polinizadores eles se alimentar do pólen, eles vão derrubar fragmentos nos estróbilos femininos e aí vai ocorrer a fecundação e o ciclo vai gerar uma nova planta. E por último, então, as angiospermas, que vão possuir raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. As angiospermas, elas são as primeiras plantas que evoluíram ao ponto de ter frutos, tá? Então, elas são mais complexas, elas têm estruturas mais complexas que são compostas por diversos órgãos, sendo eles de suporte, de proteção e reprodução. Os frutos, eles são uma ótima ideia de evolução, pois eles passaram a proteger as sementes e ajudaram na dispersão desse tipo de planta na natureza, né? As angiospermas, elas estão num alto nível de evolução quando comparadas às outras plantas, tá? Sobre a reprodução dela, ela é bem parecida com o grupo anterior, né? Que são as gimnospermas. As sementes presentes no interior do fruto, elas vão precisar ser polinizadas. Então, elas dependem de agentes polinizadores, né? Para se reproduzir. Porém, com maior sucesso devido às flores e os frutos, tá? Que vão atrair as abelhas e outros animais devido aos odores agradáveis, cores vibrantes e também o diferencial que é o néctar, que ele vai servir aí para muitos animais como alimento. Então, as sementes elas vão variar entre monocotiledônia e eudocotiledônia, tá? Então, pessoal, cada um dos tipos de plantas que a gente viu aqui, eles vão possuir diferentes especificações quanto à sua estrutura, tá? Mas eles são de extrema importância para o ambiente, meio ambiente, e é importante conhecê-las para poder compreender todo o ciclo de vida que elas passam, tá? E aí, pessoal, gostaram? Conta pra mim aqui nos comentários como foi a tua experiência aprendendo sobre os principais grupos botânicos. E fique ligado que vem novo conteúdo por aí.